Oi, irmão aqui do canal Crescer em Deus, mais um vídeo, graças a Deus. Sempre temos que agradecer, né? Tudo que Deus nos possibilita de fazer, cada dia uma chance. Hoje eu vou ler a Bíblia Sagrada, um pedaço que fala da Arca da Aliança, né? Os querubins, a mesa de apresentação dos pães, a morada e as cortinas, que é o Êxodo 25 e 26. Aí marca aí, tá bom? Se você quiser ler aí na sua casa aí para acompanhar. Então, mas antes de começar, se inscreva no canal, né? Seja aí um Crescer em Deus aqui nesse canal, se inscrevendo e deixa aí o like. Mesmo se você não gostar do vídeo, deixa o seu like, é muito importante. O YouTube está entregando. E se você gostar, melhor ainda. Deixa o seu like, comenta e compartilha, ok? Então vamos à leitura. Mas antes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou ler e vamos também falar sobre... eu vou ler, né? E vou falar sobre imagem. Imagem que na Igreja Católica tem muito e que os irmãos, outros irmãos de outros segmentos falam das imagens. Então aqui eu vou só comentar um pouco, mas principalmente a leitura. Vamos à leitura da Bíblia. Êxodo 25. A coleta das ofertas. O Senhor falou a Moisés, disse aos israelitas que ajunte oferta para mim. Recebereis a oferta de todos os que derem espontaneamente. Estas são as ofertas que receberei: ouro, prata, bronze, tecidos de púrpura, violeta, vermelha e carmesim, linho fino e pelo de cabra, peles de carneiro, tinta de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite de lâmpada, bálsamo para o óleo de unção, para o incenso aromático, pedra de onis e outras pedras de engaste, para efode e peitoral. Eles me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Fareis tudo conforme o modelo da morada e de seus utensílios que vou te mostrar. Então aqui está falando o quê? Que Deus, por isso que a importância da igreja, né? Muitas pessoas falam da igreja, paredes de pedra, algumas pessoas, né? E aqui está falando o quê? Sobre isso, sobre a igreja, a morada de Deus, né? De Deus. Aqui é no Êxodo. A Arca da Aliança. Farás uma arca de madeira de acácia, com 125 centímetros de comprimento, por 75 de largura e 75 de altura. Revestirás a arca de ouro puro, por dentro e por fora. Em volta porás uma moldura de ouro. Fundirás 4 argolas de ouro e as porás nos 4 pés, 2 de um lado e 2 de outro. Fará varais de madeira de acácia e o revestirás de ouro. Introduzirás os varais na argola do lado da arca para carregar a arca. Os varais ficarão sempre nas argolas e não serão tirados. Na arca porás o documento da aliança que te darei. Então tá vendo que aqui a importância da igreja, aqui até do tempo de Deus, já fala em fazer uma morada para Deus morar e falar com os seus filhos, né? Com a comunidade. Aqui ó, o propiciatório e o querubins. Farás também um propiciatório e um ouro puro, de 125 centímetros de comprimento e 75 de largura. Farás 2 querubins de ouro polido nas 2 extremidades do propiciatório,
um de cada lado, de modo que os querubins estejam no extremo do propiciatório. Os querubins, com as asas estendidas por cima, estarão encobrindo o propiciatório, um em frente do outro, voltado para o propiciatório. Porás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca o documento da aliança que te darei. Ali me encontrarei contigo, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins colocados sobre a arca da aliança, eu te comunicarei tudo o que deves ordenar os israelitas. Então aqui fala da arca da aliança. Deus fala cada centímetro do propiciatório, o que fazer, o que não fazer, e fala da imagem, fazer 2 imagens de querubins, uma desse lado, outra desse lado, e com as asas caídas, asas descidas, né, protegendo a arca da aliança. Então aqui falei para vocês no início que eu ia falar sobre essa imagem. Muitos irmãos, né, de outras igrejas, de outra religião, falam muito sobre a imagem da Igreja Católica. Você pode ver que na Bíblia, na Palavra de Deus, fala muito em imagem de querubim, e mais para frente aqui da leitura, você vai ouvir falar sobre bordar imagem de anjos na mesa onde vai cobrir, né, o propiciatório. Nas cortinas, fazer também imagem de anjo, bordar imagem de anjo. E nós também, católicos, usamos muita blusa de santo, de anjo, desenhos, né? E aqui na palavra está explicando. E nós somos muito assim, as pessoas julgam muito os católicos pelas imagens, falando que somos, como se fala, idólatras, né? Fica adorando imagem. Então aqui na palavra a imagem não é proibida. Pode ver que Deus fala para fazer a imagem, porque a imagem nos releva ao mundo de Deus, aos santos, aos anjos, né? Na Igreja Católica também tem aquelas imagens dos santos, né? Principalmente onde coloca a hóstia, né? Lá guardadinha, lá o corpo de Cristo. E muitas pessoas caem em cima julgando, o julgamento outra vez, né? As pessoas têm essa necessidade de julgar para se sentir santo, para se sentir bem, para falar que ela está no caminho bom. Não é só sobre religião, mas em tudo da vida o julgamento entra para te colocar com perfeição, para a pessoa se sentir perfeita, né? Para se sentir menos pecadores. Então pode ver que na palavra Deus fala. Em outros textos da parte da Bíblia também você vai falar que Deus faz uma serpente no poste, né? Só que o pecado humano leva cada questão para um lado, né? Não vou entrar nisso. Eu estou falando aqui, o objetivo é isso, mostrar que a imagem não é pecado e não é idolatria, quando levada para o lado de Deus, para o lado que não eleva essas imagens a ser Deus, igual nas histórias antigas, fazia deuses de lua, deus do sol, deus das águas. Isso que é o pecado, né? Colocar uma coisa que não tem nada a ver com Deus como Deus, fazer a imagem para ser Deus. Nós adoramos a imagem, nós não colocamos a imagem como Deus. Simplesmente é um santo, uma pessoa que seguiu a Deus, viveu para Jesus, largou tudo e viveu essa vida para levar a palavra de Deus. Foi martirizado por Jesus, não desistiu para levar a palavra de Deus adiante. Então isso que isso é lindo para os nossos olhos, né? Imagine para Deus. Então aquela imagem de santo releva a mundo de Deus, aos santos de Deus, não como um Deus, né? Aí vamos aqui ler mais. Agora vou ler aqui a mesa. A mesa de apresentação dos pães. Farás de madeira de acácia uma mesa com 100 centímetros de comprimento,
50 de largura e 75 de altura. Revestirás a mesa de ouro puro e lhe farás uma moldura de ouro em volta. Em torno da mesa farás também um friso de um plano e uma moldura de ouro em volta do friso. Farás também 4 argolas de ouro e as fixarás no 4 ângulo correspondente aos 4 pés. As argolas estarão junto ao friso para receber as varais de carregar a mesa. Farás de madeira de acácia os varais para o transporte da mesa e o revestirás de ouro. Farás de ouro puro também as bandejas, as panelas, os copos, as taças para libações. Sobre a mesa colocarás permanentemente diante de mim os pães sagrados. Né? Nesse tempo aqui de Deus eram os pães sagrados. Depois, quando vem Jesus lá, quando ele ensina os seus discípulos, né? O último dia, antes de ser traído e ser crucificado, né? Que ele reparte pão, o vinho, aí é o corpo de Cristo, a hóstia, né? Aqui é no tempo antes, no Antigo Testamento. Vamos lá. O candelabro de 7 braços. Farás um candelabro de ouro puro. O candelabro será polido, tanto a base como haste. Seus cálices, botões e flores formarão uma só peça. 6 braços sairão de seus lados, 3 de um, 3 de outro. O primeiro braço terá 3 cálices em forma de flor amendoeira, com botões e flores, e o segundo braço terá 3 cálices em forma de flor que é de amendoeira, com botões e flores, e assim todos os 6 braços que saem do candelabro. O próprio candelabro levará 4 cálices em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. Debaixo dos 2 primeiros braços que saem do candelabro haverá um capitel, onde debaixo dos 2 braços seguintes e outro debaixo dos últimos 2, portanto, para os 6 braços do candelabro, os capitéis e os braços serão uma só peça, né? Toda de ouro puro polido. Farás também 7 lâmpadas e as porás no candelabro iluminarão parte dianteira. Também as tesouras de corte e pavio e os cinzeiros serão de ouro puro. Para fazer o candelabro com todos os utensílios, empregarás um talento, 30 quilos de ouro puro. Cuida de fazê-lo conforme o modelo que te foi mostrado na montanha. Isso tudo para Moisés, né? Mostrando como que ele ia fazer a Arca da Aliança, fazer onde a mesa, né? Onde seria colocado os pães, né? E explicando isso tudo para Moisés. A morada e as cortinas. Farás a morada com 10 cortinas. Morada é feito como se fosse explicar, uma cabana, antigamente feito com pano, né? Tecidos, para guardar a mesa, a Arca da Aliança, tudo lá dentro. Feito uma capela, feito uma igreja, né? Farás a morada com 10 cortinas de linho fino e torcido de púrpura violeta, vermelha e carmesim. E nelas bordarás querubins. Cada cortina terá 14 metros de comprimento e 2 de largura. Todas as cortinas terão a mesma medida. Unirás a cortina uma à outra em 2 séries de 5 cada uma. Porás presilha de púrpura violeta na borda da cortina que termina o primeiro cortinado. E o mesmo farás nas últimas do segundo cortinado. Farás 50 presilhas na primeira cortina e 50 na extremidade da segunda cortina, onde termina o segundo cortinado, de modo que as presilhas se respondam uma com as outras. Farás 50 coxinetes de ouro e com eles ligarás uma cortina à outra, para que a morada forme um todo. Farás também 11 cortinas de pelo de cabra, para que sirva de cobertura para a morada. O comprimento de cada cortina será de 15 metros por 2 de largura. As 11 cortinas terão as mesmas medidas. Unirás as cortinas em 2 grupos separados,
um de 5 e outro de 6 cortinas, dobrando a 6ª cortina sobre a parte dianteira da tenda. Farás 50 presilhas na barra da última cortina do primeiro cortinado e 50 presilhas na barra do segundo cortinado. Farás também 50 colchonetes de bronze, introduzindo-os na presilha e ligando assim a tenda para que forme um todo. A parte que sobrar da cortina da tenda, isto é, a metade, penderá sobre a parte posterior da morada. Os 50 centímetros cedentes de um de outro ao longo da cortina da tenda. Penderão sobre os 2 lados da morada, cobrindo-a. Para a tenda farás também uma cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho e por cima outra cobertura de peles finas. Farás para a morada armações de madeira de acácia que porás de pé. Cada uma armação terá 5 metros de comprimento e 75 centímetros de largura. Em cada armação haverá 2 encaixes para travar um no outro, assim farás com que todas as armações da morada. Farás, portanto, para a morada 20 armações que ficarão do lado sul. Farás 40 bases de prata para 20 armações, 2 bases cada armação em funções dos encaixes. No outro lado da morada, voltado para o norte, haverá também 20 armações e 40 bases de prata, 2 por armação. No flanco da morada, voltado para o ocidente, porás 6 armações e outras 2 nos 2 ângulos da função da morada. Estarão geminadas e bem unidas de baixo até em cima, até a primeira argola. Assim se fará com as 2 armações destinadas para o ângulo. Serão, portanto, 8 armações por suas 16 bases de prata, 2 para cada tábua. Farás ainda a travessa de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado morado, 5 para as armações do outro. Olha só a quantidade que eles faziam por Deus. Deus mandou fazer isso tudo. Pode ver que Deus dá medida, tudo certinho para poder fazer a morada, para colocar o quê? A Arca da Aliança, né? Os documentos. Olha só a importância que tem para Deus os mandamentos, que é precioso para nós, para passar em gerações em gerações. Do lado da morada e 5 para as armações da parte traseira da morada, voltada para o ocidente. A travessa central atravessará a meia altura as armações de um extremo a outro. Revestirás as armações de ouro. Farás também as argolas em que passarão as travessas, recobrindo inclusive esta de ouro. Construirás a morada conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Olha só como que é cheio de tradições, cheio de ícones, né, de figuras, de imagem, muito lindo, tudo para Deus, né? Que Deus fala para os discípulos, os seguidores, naquela época, Arão, Moisés, né, fazer para a morada do Senhor. E hoje fica por aqui, né, essa leitura da Bíblia, que é muito importante para o nosso crescimento espiritual e para entender o mundo, o que Deus quer de nós, né? Para saber, a palavra é isso. Por isso que temos que ler a Bíblia todos os dias, né? Seguir todos os mandamentos, toda a leitura, entender a importância da Igreja de Cristo, da Igreja Antiga, da Igreja Nova, né? A Arca da Aliança, os mandamentos guardados ali dentro, que até hoje, através da Bíblia, né, é colocada para todos nós. Então é para entender um pouco da palavra de Deus e não ficar julgando imagem. Aqui fala bastante da imagem, dos querubins, dos anjos, né, que Deus manda fazer, de ouro, né, com asas, tudo direitinho explicando. Então fica aí a leitura de hoje, a reflexão de tudo que Deus quer que façamos por Ele. Olha a adoração, olha só quanto Ele
mínimo detalhe, a medida, os panos, as cores. Então aqui mostra que devemos sempre cuidar de Deus, louvar e bendizer o nome de Deus em todos os tempos, desde os tempos antigos até em geração até o dia de hoje e adiante. Devemos sempre amar, respeitar, temer e seguir tudo que Deus manda fazer. A pessoa que as pessoas desse tempo não escutassem, não obedecessem, né? Então temos que obedecer tudo que Deus manda fazer, em todos os detalhes, porque Deus é a perfeição. E nós devemos a cada dia aprender e seguir tudo que Ele fala, que é o nosso bem, porque Ele nos ama, né? Então ficou a leitura aqui, graças a Deus, a palavra de Deus. Temos sempre que glorificar Deus pela palavra e seguir todos os seus mandamentos e suas palavras, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse. Agradeço quem ficou aqui até o final e deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e vamos cada dia crescer em Deus, né? Que Deus abençoe você e sua família e a presença de Maria sempre em sua vida. Vamos crescer em Deus?